a realidade da reencarnação, ela é tão real quanto palpável. E acaba que quando se tem um conhecimento da destinação do espírito, daquilo que o aguarda além-túmulo e da experiência na romagem da Terra, quando ele volve para a nova experiência, auxilia a perceber o câmbio, a queima-roupa que ocorre constante. Quando houve o acidente em 2007, que meus pais faleceram, os 2 filhinhos do meu irmão com a sua esposa, num momento eu não tinha ideia da possibilidade de recambiar esse espírito e ele volver ao proscênio terrestre, e de que isso variava de um para outro. Tal como o movimento da desencarnação. Porque no decerro, cada experiência é cada. Você não tem 2 desencarnações iguais. O Joãozinho desencarna de tuberculose. Ele tem a experiência que é dele, particular e original desse decerro, e a Mariazinha se desencarna de tuberculose também, tem uma experiência diferente, que é dela, como uma digital, que é original e única do momento dela do decerro. E isso vale também para o despertar do espírito no além-túmulo, para o que ele galga a partir de então, a experiência que ele vive e, por conseguinte, como que vai funcionar para ele dali em diante. Daí que, para um que desencarna nesse momento, pode ser que em pouco tempo, às vezes meses, ele já seja recambiado para a reencarnação. Mas pode acontecer o que seria mais comum, que o espírito ele aguarde um tempo, às vezes anos, para viver esse recambiante, e ao mesmo tempo ele vai ter uma destinação no astral de acordo com aquilo que volve, o odor que volve do que ele fez enquanto esteve aqui. No caso das pessoas que estavam naquele carro, nesse acidente que teve em 2007, eu tive orientação que estão todos reencarnados. Alguns próximos de nós hoje, outros distantes. Mas uma pessoa que eu convivi aqui, nessa vilegiatura, com aquele corpo, eu já não vou encontrar mais ele com ele, porque ele já reencarnou. Daí que o meu pai, que eu convivi com o corpo que ele teve, o rosto que ele teve, quando eu convivi com ele aqui, já está com outro corpo, numa outra experiência. E eu tive uma experiência de, no desdobramento do sono, encontrá-lo, aonde ele está. Eu tive uma experiência com ele, de uma troca de figurinha no desdobramento, ele que já está em outro corpo, e um momento de bênção, de paz.
mas eu já o encontro em outra realidade, numa outra condição, num outro físico, dando continuidade à sua respectiva luta. Ao passo que, se um espírito que eu convivi aqui desencarna e reencarna próximo de mim, eu tenho também a percepção de que é um espírito conhecido. Tem essa luz por ser alguém que eu convivi. Por isso, a importância da paciência para lidar com a trama do destino humano. Porque o espírito que preside isso acaba que é um quebra-cabeça intrincado, complexo, onde o indivíduo ele vai de reencarnação em reencarnação tecendo a própria angelitude, o próprio voo moral, a própria eterização. E isso se dá experiência e experiência. Cada um tem a sua. Um vai mais rápido, o outro mais lento. E vai passar pela escolha que eu tenho nesse momento. Porque o que eu escolho nesse pentelésimo, para mim, interfere no meu destino, na minha rota. E naquilo que eu colho do que eu faço, do meu movimento. Daí que a questão é o que eu faço com aquilo que está diante de mim. Por ser um quebra-cabeça que eu preciso montar, que eu preciso jogar com ele, de maneira a aproveitar a instância que foi concedida a mim, de estar num corpo de carne, podendo tecer mais uma asinha no anjo que me espera. E isso diz da importância de aproveitar o elemento que está diante de mim, saber manejar e manobrar isso, para aproveitar o instante bendito. E, ao mesmo tempo, essa mansuetude necessária para regimentar. Andando no centro, dá para perceber como que a inquietude toma conta de nós. Assim. Nós somos espíritos ansiosos, inquietos, agitados. E, passando por uma rotatória, aguardando para poder ter como passar com o carro, eu via que tinha carro que passava assim na frente do outro, raspando. Moto passando e outra vindo em cima, carro vindo em cima, que é por pouco que não bate. E numa dessa manobra, numa outra encruzilhada, vinha uma motinha, o carro estava vindo e a motinha virou mesmo assim para pegar a outra rua oposta. E o carro bateu nela, mas imprudência dessa moto que quis ir mesmo assim, sem dar tempo. Daí que essa questão da prudência, do condicionamento crístico que eu preciso desenvolver para ter esse fogo, essa prévia moral, para dar o passo que eu preciso e fazer a toada necessária, não maior que a minha perna, mas o passo que seja possível, porém constante, fiel.
vai me ajudar a ir tecendo essa colcha que é costura minha. O resultado disso é imputado a mim. Haja visto que, com a liberdade que eu tenho, eu posso escolher entre a plaquinha A e a plaquinha Z e, escolhendo entre uma encruzilhada e outra, assumo o benefício daquela escolha e também o risco. E o que aquilo precisa de mim. E isso é se munir também do recurso que eu preciso, do que me fortalece, do que facilita meu galope. Porque é uma faca de dois gumes, onde eu preciso atender e munir em relação ao risco daquilo e estar aberta para colher o benefício. Daí que é uma escolha, é algo que eu preciso fazer, o outro pode querer fazer por mim, mas ele não poderia. O que diz respeito a mim, está esperando é por mim. E isso é também vencer a minha omissão, a minha evasão, o meu comodismo e assumir a dianteira da minha vida, seguindo de forma inexorável a pegada do Cristo.